de acordo com os ensinamentos do Evangelho, colaborando com Jesus na construção de um mundo melhor. Que a cada lição, a nossa reflexão possa ficar mais profunda, tocar o nosso íntimo, no nosso coração, que nós possamos perceber como estamos caminhando. Que nos momentos em que aqui estivermos reunidos, a nós e os nossos familiares, as bênçãos de Deus, de Jesus, as vibrações de carinho estarão percorrendo todos os nossos lares, fortalecendo a cada um de nós e a todos os nossos familiares. Que o nosso companheiro William, de volta entre nós, possa ser feliz na explanação dessa noite. E que assim seja. Bom, primeiramente eu quero dizer que é uma honra, né, estar com vocês aqui essa noite, prestigiando sobre um assunto tão importante, tão interessante que a doutrina espírita vem nos apontar. E eu, como vocês sabem, eu tento, talvez como professor, separar minha fala de alguma forma um pouco mais didática. Então eu fiz algumas imagens, alguns slides, para talvez ficar até mais fácil para vocês conseguirem visualizar aquilo que eu vou compartilhar, tudo bem? Então eu vou compartilhar com vocês aqui, e César, o José Jorge, qualquer coisa vai me apontando aí, né, se estiver mudando ou não, os slides, tá bom? Eu vou até deixar de uma forma que fica mais fácil para a gente poder enxergar a estrutura de como ele se apresenta, tá? Bom, eu vou aqui compartilhar com vocês. Eu acredito que já deva estar aparecendo aí. Sim, William, está aparecendo. Ótimo. Então, na noite de hoje, quando a Fátima comunicou comigo, né, o pessoal me fez o convite, eu imaginei que seria interessante a gente falar sobre questões mais exemplificativas sobre a importância desse capítulo, né, dessa lição do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, que traz para nós um nível de ensinamento que está conectado com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E eu gostaria de começar com essa parábola, só para a gente conseguir sinalizar aquilo que vai ser comentado no decorrer de hoje. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cacho de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. São Lucas, que é do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. E muitos podem até se perguntar, mas essa relação que nós estamos fazendo com o próprio Evangelho está relacionado basicamente com o que em falatórios? Bom, quando ele cita essa questão no Evangelho, que se comenta sobre da abundância do coração, né, se fala a boca, o que o Emmanuel ele quis dizer sobre essa questão dos falatórios? Ele vem, na realidade, nos apontar sobre a importância do uso da nossa palavra no dia a dia. Porque, vejamos bem, Deus, em sua infinita e poderosa bondade, nos proporcionou um dos dons de maior força energética que existe no nosso planeta, que é a fala, né? Então, a fala, ela nos ajuda a transcender informações, a apaziguar circunstâncias, a elevar pensamentos positivos, assim como também ela pode nos interferir para mecanismos que rebaixam a nossa positividade. Então, quando Emmanuel ele vem trazendo essa lição, ele quis lembrar que muitas vezes nós utilizamos esse meio, essa fala, essa comunicação, de uma forma excessivamente negativa ou desnecessária, e isso pode, em muitos andamentos, atrapalhar a nossa evolução espiritual. Mas também, se nós formos desmembrar muito disso que foi ensinado, porque a cada leitura que nós fazemos dessa lição, ela vai nos trazendo reflexões conforme a nossa maturidade e a nossa conscientização.
todos nós, quanto mais estudamos na prática espiritual, mais vamos desenvolvendo o nosso processo de conscientização. E isso nos leva a perguntar, então, por que nós falamos? Por que nós, seres humanos, viemos dotados dessa fala? Nós vivemos num mundo em que todas as relações, elas acontecem através de vibrações, e essas vibrações, elas encampam a circunstância energética também da nossa fala. O que eu estou querendo dizer com vocês com isso, usando esses termos técnicos do Espiritismo? Todas as vezes que nós estamos falando sobre a importância disso, nós vamos imaginar que ela é, como Emmanuel fala no próprio livro Consolador, uma importância de um dom divino. A música, por exemplo, ela traz para nós alguns conceitos de elevação, mas também alguns conceitos de depreciação. Não tem vezes que nossa memória faz nos retomar momentos queridos que nós tivemos com algumas pessoas através da potencialidade de uma voz, não é? Quantos cantores mundiais que nós conhecemos que nos provocam essas emoções? Mas também quantos cantores líricos que já não passaram na nossa história, como a própria música Ave Maria, que foi composta por Bach, que trouxe para nós, inclusive, um sentido de elevação espiritual através da mensagem que queria passar. Então, a gente vê que a palavra é o dom divino. Por isso que nós escutamos muito aquele efeito bíblico da tradução, dizendo que Deus fez o verbo para que pudéssemos, inclusive, trocar energias que nos faltam na luta do dia a dia. Então, todas as vezes que nós temos atitudes perante as situações, vocês podem perceber que essas atitudes, elas vêm acompanhadas da nossa fala. A nossa fala, ela traz um trajeto de testemunho do que acontece, das relações que nós temos com todas as outras pessoas. Então, ela é, sim, um dos patrimônios que mostram as nossas experiências individuais, o nosso caráter evolutivo, e é por intermédio dela que também nós vamos revelar informações, que nós vamos ajudar as gerações a evoluírem, mas também que nós denunciamos o nosso nível de evolução espiritual. Essa fotografia que eu coloquei ali ao lado demonstra para nós que todos estamos, de uma certa forma, interligados, né? E essa circunstância nos leva a perceber, então, que se nós estamos relacionados, quando nós utilizamos essa fala, nós acabamos, por intermédio dela, exercer um nível de poder sobre a nossa vida e a vida de outra pessoa. Portanto, a fala, ela entra como um mecanismo de responsabilização da nossa vida. Tanto é que, se vocês visualizarem, o nosso maior missionário, o governador do nosso planeta Terra, Jesus Cristo, a ferramenta, o instrumento da luta dele foi a fala, né? Através do Sermão da Montanha, através do seu pronunciamento, ele não deixou nada escrito, mas a sua fala teve uma potencialidade gigantesca que agregou não só diversas pessoas e até hoje nos ampara de alguma forma. Se Jesus utilizou a fala como um exemplo do poder que ela pode nos agregar, é porque ele também quer que a gente preste um pouco de atenção sobre como essa fala ela nos conecta a outras questões que elas precisam ser aqui apontadas, tá? William, mas o que você está falando sobre isso? Eu utilizei Jesus como exemplo porque ele é a nossa referência em todos os conceitos. É através da fala que nós aprendemos as coisas, que nós ensinamos as pessoas. É através da fala que nós desenvolvemos muitos conhecimentos, e isso acontece em todos os nossos movimentos encarnatórios aqui, desde que nós, enquanto espíritos, adquirimos inteligência, né? Um desenvolvimento de inteligência. A fala, ela nos ajuda a expressar o que nós sentimos, nos ajuda a, inclusive, fazer um projeto vibratório do que o outro pode sentir. Muitas vezes nós pensamos que a nossa palavra, a nossa verdade, ela não fornece uma influência na vida das pessoas, mas pelo contrário. Sempre que a nossa evolução está delimitada às nossas ações, a fala faz parte disso. Portanto, eu não sou só responsável pelo que eu digo, mas eu sou responsável pelo efeito daquilo que eu disse e que atravessou o pensamento da outra pessoa.
Tanto que já foi comprovado por diversas áreas da ciência, junto com os estudos espirituais, que a fala tem essa competência de chegar até nós e nos marcar psicologicamente, às vezes por uma encarnação inteira daquilo que foi dito na nossa infância, ou também, às vezes, de fazer com que a gente dissolva dentro de nós esses ódios, essas mágoas, através de uma simples palavra como eu te perdoo. Então, é muito fácil nós analisarmos, não é, a potencialidade dessa fala. Nós só conseguimos amigos, nós conseguimos ampliar horizontes na vida, e tudo isso daí vai acontecendo com esse nosso processo de falar bem. Então, quando uma pessoa está estudando para se desenvolver e se tornar um representante simbólico de Jesus Cristo, essa pessoa ela também tem que entender que ela precisa trabalhar a virtude da sua fala. Porque é através da sua fala que ela vai educar, que ela vai animar, que ela vai consolar, que ela vai corrigir, que ela vai orientar. Logo, o espírito Miramés, ele não estava equivocado quando ele falou sobre a importância desse mecanismo que é a fala. Agora, se a gente sabe que ela é tão importante, o que ela interfere para nós no nosso dia a dia? Né? A palavra, ela traz para nós e ela emite vibrações, tá? Isso já foi comprovado numa pesquisa realizada nos Estados Unidos, em que viram que um andar de um prédio gigantesco, uma determinada empresa, todos estavam doentes, com problemas especificamente nos rins. E aí foram fazer uma pesquisa e descobriram que a água daquele andar estava completamente corrosiva, mas era a mesma água que era transportada dos bebedouros dos outros andares. E ao fazer uma análise muito específica dentro de processos laboratoriais e bioquímicos, conseguiram visualizar que as moléculas daquela água, ela estava sofrendo um processo de mutação, o que fazia com que ela se tornava uma água mais corrosiva. E chegaram à conclusão que isso estava dentro do mecanismo desse processo vibracional. Então, as palavras, elas carregam e elas têm um elemento que eu gosto muito de falar. As palavras, elas são verdadeiras condutoras de forças. O que é conduzir uma força? Dependendo do estado mental que nós estivermos, essa palavra, ela vai acabar fazendo uma transferência, né, de informação que precisa ser realizada. E logo, se eu estiver com um estado mental pouco equilibrado, essa minha palavra, ela vai levar à assinatura do meu desenvolvimento espiritual. Por isso que eu fiz até uma flechinha aqui em vermelho, né? A conversação cria o ambiente e coopera em definitivo para o êxito ou para a negação. Dependendo das palavras que nós vamos conversar com as pessoas, nós somos capazes de fazer uma radiografia do pensamento daquele sujeito. E isso já nos delimita uma possibilidade de equilíbrio de estado mental através das palavras que estão sendo utilizadas. Palavras extremamente negativas, palavras chulas, palavras que não trazem nenhum tipo de agregação positiva para a vida do dia a dia, isso daí já demonstra para nós o estado mental que esse sujeito se encontra. E esse estado mental, ele acaba trazendo para nós a influência, né, desse processo energético que esse sujeito ele está submerso. Então, por que eu estou explicando isso para todos nós pensarmos? Se nós formos analisar, muitas vezes nós ficamos doentes e nós também nos encontramos em situações negativas porque nós repetimos consecutivamente ou diariamente palavras negativas e acabamos criando uma atmosfera, né, negativa para a nossa própria convivência. E isso acaba atingindo, querendo ou não, não só o nosso ambiente, mas o nosso organismo, que é o que eu já vou mostrar para vocês. No mundo carnal, tudo para nós é questão de um tempo. Aqui é a escola, aqui não é a nossa vivência. E a escola, ela serve para direcionar justamente aquilo que com leveza a gente pode ir melhorando, a gente pode ir modificando. Então, logo, se eu utilizo o meu tempo para desperdiçar inutilmente, utilizando a minha fala para transmitir coisas negativas e criar uma atmosfera ruim, eu estou, querendo ou não, deixando de trabalhar para o bem.
Logo, eu contribuo para que o mal se manifeste. Então, para a gente se prevenir disso daí, a nossa palavra tem essa potência tão forte que ela é capaz de projetar as criações vivas do que nós pensamos. Inclusive, se nós imaginarmos que nós somos muito fortes, que nós somos pessoas com saúde, que nós temos uma vida próspera, automaticamente, embora alguns pensem que isso, né, seja um engano, por lei da atração, por explicação da física, isso realmente é algo que acontece. Logo, conversas ociosas, inoportunas, negativas, esses tipos de conversas, elas vão criando imagens para nós que vão administrando, né, essas manifestações aí que não são tão positivas. E eu vou sinalizar para vocês, inclusive, essas duas imagens. Ó, aqui nós temos uma imagem, né, de uma mulher que aparenta estar num estado de sofrimento e de angústia, e nós vemos ali ao lado dela uma sombra que traz para nós um elemento simbólico de que é uma possível aproximação de um irmãozinho que não se encontra tanto em equilíbrio e tanta felicidade. Obviamente que essa pessoa, ela se encontra nessa circunstância pelo fato também dela não conseguir, às vezes, através do primeiro mecanismo que existe, que é a fala, mudar um pouquinho a estrutura do pensamento. Como assim? Gente, o pensamento ele é modificado primeiro pelo exercício da fala. Tudo que eu vou falando, eu vou internalizando. E ao internalizar, eu começo a acreditar aquilo que está sendo realizado. Os fluidos emanados de forma negativa da fala geram aspectos inferiores que atraem semelhantes pessoas que agregam com pensamentos negativos. Os fluidos positivos emitidos, automaticamente eles atraem elementos superiores que vão repelindo esses inferiores e vão fazendo um exercício sobre nós. Logo, essa imagem não é algo que acontece no nosso dia a dia, que a gente pensa que é uma coisa exclusiva, né? Inclusive, quando as pessoas elas chegam, às vezes, para mim, ou no centro, né, nós escutamos a pessoa falar assim, nossa, eu estou obsediado, eu estou fazendo um tratamento porque estou sendo perseguido. Isso não é chique. As pessoas colocam como se isso fosse o status positivo, né? E, na realidade, isso demonstra para nós que um dos princípios que está agregado ao pensamento é a situação da fala. Essa imagem positiva ao lado, que demonstra o amparo de um amigo espiritual iluminado, também traz essa projeção, porque nós não estamos sozinhos em nenhuma dessas circunstâncias. Aí vocês podem falar assim para mim, tá, William, mas explique isso melhor. Esse quadro aqui ajuda a gente a pensar um pouquinho melhor. Olha só, nós estamos encarnados, correto? Nós absorvemos as energias das mais diversas formas. E nós acabamos metabolizando isso essas estruturas energéticas dessas energias. Então, encarnados, nós sabemos que nós temos o nosso perispírito, tá? Que é esse elementozinho aqui que vocês estão observando, né? Que é o nosso corpo astral, a nossa imagem. Porque a gente sabe que o espírito não tem uma imagem em si, né? Então, sendo o perispírito dos encarnados de uma natureza idêntica dos fluidos espirituais, o que vai acontecer? Ele vai assimilar com facilidade como uma esponja que se embebe de um líquido. Então, esses fluidos negativos que às vezes eles vêm através de vibrações, pensamentos e falas que são emitidas, ele vai acabar, né, sendo transferido e dinamizado dentro do nosso organismo. Ele vai metabolizar, querendo ou não, dentro do nosso organismo. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu convivo com alguém, mas essa pessoa é tão negativa, e você começa a se sentir, às vezes, desgastada, com sono, não é? Outro fator também que a gente consegue visualizar é nessa imagem aqui, tá? Aí vocês vão falar assim, William, mas energias ruins aqui não estão conseguindo atingir esse sujeito, né? Por quê? Olha só, o nosso complexo energético, a nossa psicosfera que a gente fala, né? Nosso complexo energético tem uma espécie de filtro, tá vendo esse amarelinho aqui? Que deixa passar apenas as energias com as quais nós afinamos, né? Ou afinizamos, ou sintonizamos. Então, se nós estamos emitindo palavras positivas, mesmo que aquele dia o nosso pensamento ele não esteja tão avançado,
mas a gente tentar, dentro dessa repetibilidade de vibrações positivas, desses dizeres, nós vamos conseguir, né, transformar um pouco essa nossa psicosfera. Então, esse clima que nós vivemos, que as palavras nos ajudam de forma condutiva a levar, nós elegemos, tá? A nossa sintonia pessoal, ela é construída com base nas nossas emoções, os nossos pensamentos e sentimentos, mas, acima de tudo, com as nossas falas, tá? Então, todo bem que é emitido, inclusive, na fala, ele se torna expansão, ele se torna crescimento, harmonia, condensação, né? E ele vai, através disso daí, motivando a gente a conseguir nos desenvolver de uma forma melhor. Então, veja, quando nós estamos fazendo energias, falando coisas positivas, fazendo orações, entoando, lembra, vigiai e orai. Quando fala vigiai e orai, não é para você ficar o dia inteiro fazendo o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Não é isso. Mas através de determinadas palavras que entoam o bem e a positividade, eu consigo utilizar aquelas palavras como uma forma de oração, né? Às vezes, nós não entoamos essas orações, mas as nossas falas, elas funcionam como um mecanismo energético que vibra a uma tonificação de oração. Por isso, pessoal, que quando nós estamos falando, né, quando traz esse falatório, que o Emmanuel ele vem trazer para nós, a gente tem que tomar cuidado, porque se essas nossas palavras, elas vibram e elas ajudam a construir, edificar a nossa vida, todos esses sons que nós emitimos, né, essas nossas atitudes, elas vão moldar o nosso comportamento mental. E esse falatório, ele vai ser capaz de, talvez, demonstrar para nós o nosso equilíbrio ou não. Por isso que pessoas que estão tendenciando a desequilíbrios, elas gostam de fazer fofocas, elas gostam de fazer a manifestação de pensamentos negativos, críticas, maledicências, gostam de afetar a vibração das outras pessoas que estão ao redor, comentários vexativos, negativos, que não acrescentam em nada na vida das pessoas e que, por sua vez, também acabam descumprindo o propósito que Deus deu de oportunidade daquela pessoa falar. Tanto que vocês podem observar que existem sujeitos encarnados que eles são mudos, ou que eles têm algum nível de surdez. Todo efeito tem uma causa. As pessoas que utilizam a sua fala ou a sua palavra de forma, a sua eloquência de uma maneira muito negativa e que não ajudam o mundo a imprimir aspectos positivos, faz com que automaticamente assuma um compromisso para aprender a utilizar a sua fala de uma forma educada e não de uma forma deseducada. Por isso, que quando nós estamos pronunciando, falando, utilizando o nosso linguajar, nós vamos conseguir observar que a fala ela vai trazer esses elementos. Quando alguém fala mal de mim ou fala negativamente de mim, essa pessoa não está revelando quem eu sou, mas essa pessoa está revelando um reflexo do ambiente familiar, social e equilíbrio mental que ela tem, certo? Por quê? Por diversas vezes, quando nós estamos expressando as nossas informações através da fala, tanto que muitas vezes arrependemos. A gente fala, meu Deus, como eu pude dizer aquilo naquele momento? Não era a nossa intenção. Por quê? Às vezes nós deixamos o nosso reagir imperar do agir. Mas é por isso que nós estamos aqui, encarnados, para automaticamente irmos nos educando. Vocês podem perceber que existem coisas do passado que já não afetam mais vocês. Mas ainda existem arestas que nos afetam e que a gente precisa tomar o cuidado. Tanto é que tem pessoas que, inclusive, são agressivas e reativas, às vezes até grotescas em comentários, alegando que elas estão procurando se defender, tá? O auto-amor, ele demonstra também no equilíbrio da palavra. Não é agredindo que eu demonstro que eu estou me amando ou me defendendo. Tá? Não é esse o objetivo. Jesus não precisou agredir e ofender ninguém, e ele foi o maior exemplo de auto-amor por cumprir sua missão dentro do quadro que nós estamos, tá? E aqui, como que a gente vai fazer para a gente entender
e como isso pode acontecer? Primeira coisa, que também fala nessa lição que é interessante, é a importância do silêncio, tá? O que é o silêncio para nós? O silêncio, se a gente for observar, ele nada mais é do que a forma como nós também vamos mobilizar a nossa palavra, mas ele significa. O valor do silêncio, ele é visto como uma ferramenta para tentar manter a nossa paz interior e evitar alguns desgastes. E ele permite que a gente observe muito melhor as situações antes da gente reagir, inclusive para escutar uma intuição ou observar o amparo da espiritualidade nesses momentos. Logo, quando a gente está falando do valor do silêncio, por isso que fala-se que o silêncio é uma prece, porque na realidade ele significa para nós uma conduta de conscientização do uso da fala. Quando eu silencio, eu sei que naquele momento a minha fala, talvez, ela não é uma fala que seria tão proveitosa para ser mobilizada. Por isso que nós temos os amigos espirituais que, de um lado, ensinaram esses 4 pontos aqui que eu estou apontando para vocês. Eles falam que a gente tem que passar por esses 4 elementos ali para verificar a importância da nossa fala. O que são esses 4 elementos aí? Esses 4 elementos são o seguinte: o que eu vou falar é verdade? Será que o que eu estou dizendo eu vi, e mesmo que eu vi não é uma interpretação minha? Será que o que eu estou falando é útil? Essa minha fala ela vai ter um propósito? Ela vai construir pontes? Ela vai auxiliar pessoas? Essa fala ela é necessária? É gentil? A espiritualidade, ela nos dimensiona esses 4 elementos para se fazer uma pergunta de uma fala consciente. Do contrário, se eu não completar esses 4 elementos, o silêncio é a melhor opção para que eu não contribua de forma negativa sobre algo. Se eu não tiver algo positivo para falar, não é positividade que nós estamos dizendo, mas algo realmente relevante, passo por essas 4 perguntas. É verdade? É útil? É necessário? É gentil? E a espiritualidade pensou nessa forma porque há séculos nós tivemos um grande professor que se chamava Sócrates. E ele, em uma das suas falas, porque ele não escreveu nada, mas seus discípulos escreveram. E ele, em uma das suas falas, dizia, inclusive, que a gente tem que passar pelas 3 peneiras, tá? Isso foi retomado através dos 3 crivos pelo irmão X. Tá? Isso foi retomado, mas porque em algum momento também na história que já havia sido falado. O que seria isso daí? Na realidade é o seguinte, eles estavam em uma determinada conversa, vocês veem que tem verdade, bondade, ali utilidade, né? Vocês vão ver que esses 4 pontos ali têm a ver com esse processo explicado, retomado pelo irmão X, mas que também foi falado por Sócrates. Aconteceu uma seguinte forma, alguém chegou até ele, um sujeito, e falou o seguinte: Sócrates, quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. Aí, espera um momento, o Sócrates, ele disse. Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar essa informação pelas 3 peneiras. 3 peneiras? O que queres dizer? Vamos peneirar aquilo que quer me dizer. Devemos sempre unir as 3 peneiras. Se não as conheces, presta bem atenção. A primeira peneira é a verdade. Tem certeza de que isso que queres dizer-me é verdade? Aí o cara falou, bem, foi o que eu ouvi outros contarem, não sei exatamente se é verdade. A segunda peneira, continua Sócrates, é a da bondade. Com certeza deve ter passado a informação pela peneira da bondade, ou não. Ainda que não seja real e que julga saber, será pelo menos bom o que queres me contar? Envergonhado, o homem respondeu para ele, devo confessar que não é bom. A terceira peneira, continua Sócrates, é a da utilidade. Pensaste bem se é útil o que vieste falar a respeito do teu amigo? Útil? O rapaz respondeu, na verdade não. Então, disse o sábio, se o que queres contar-me não é verdadeiro, nem bom, nem útil, então é melhor que guardes apenas para ti em silêncio. Então, quando a gente vê, né, o silêncio, essa fala consciente ali que está sendo colocada, é justamente para a gente conseguir peneirar essas informações que estão sendo colocadas, tá?
E aqui eu coloco também para vocês, para a gente já ir tomando o rumo da nossa fala aqui, algumas dicas, né, para a nossa fala consciente. No nosso dia a dia, a gente faz uma breve pausa antes de responder a alguém, respira fundo, né? Vamos escolher palavras que incentivam o amor, a paz, a compreensão. Ao invés de a gente falar para uma pessoa, por exemplo, que algo está errado, você pode levar essa pessoa a refletir se aquela atitude para o momento é a mais correta. Evite comentar sobre a vida de alguém na ausência dessa pessoa, tá? Isso daí, gente, vai trazer discussões, aspectos improdutivos. No nosso cotidiano, a gente precisa ir se educando. Pode ser que no decorrer do dia a gente não consiga fazer isso de uma vez, mas a gente pode conseguir fazer de outras formas, né? Então, todas as vezes que eu vou falar alguma coisa, eu tenho que pensar, será que no meu dia a dia essas aplicações elas são positivas? E fazer essa breve pausa ou esses elementos nos levam ao quê? Quando nós estamos fazendo repetibilidade de ações no nosso dia, nós estamos nos auto-inspirando para a nossa transformação pessoal. Por quê? A nossa reforma íntima, ela parte também do modo como nós falamos. Cada palavra que a gente tem um cuidado para dizer, nós estamos cuidando de nós mesmos e cuidando do outro. É a força divina se manifestando através de nós. Então, o silêncio que a gente escolhe, ou a palavra, é um degrau que vai demandar um exercício na nossa evolução. E logo, essa transformação, ela vai nos ajudar a tornar um pouquinho mais consciente aquilo que nós estamos dizendo. Porque nós estamos num mundo submerso de pessoas, ainda mais agora com o advento das novas tecnologias e da internet, que falam tudo sobre todas as pessoas, discursos de ódio, polarização, e isso, inclusive, demonstra a falta de não consciência do poder que a fala tem. Vocês imaginem, hoje nós estamos aqui conversando com mais de 30 pessoas. Dependendo do que nós estivermos falando, essa pessoa pode propagar em outro lugar. Às vezes, se eu for deseducado com uma pessoa no supermercado, essa pessoa pode levar esse assunto para dentro de casa, desequilibrar aquele ambiente, provocar discórdia, separar um casamento, enfim, criar. E às vezes a gente não pensa nisso. Por isso que o impacto espiritual positivo, ele faz parte da forma como eu estou utilizando esse elemento condutor de força que é a fala, né? Então, mais leveza, menos vibrações, né, negativas, menos questões aí que vão nos desamparar. E só para a gente pensar e finalizar aqui, a fala, ela vai ser sempre o reflexo do nosso espírito, tá? A nossa evolução, ela está de acordo com esses elementos. Pessoas que falam sobre coisas ainda precisam entender o propósito da sua vivência ou do seu sentido existencial. Pessoas que discutem ideias e que tentam propagar o desenvolvimento demonstram que o seu lado espiritual já está um pouco mais equilibrado para algumas nuances que a espiritualidade quer. Então, utilizar a fala com sabedoria, né? Prestar atenção nas pessoas que estão à sua volta, a forma como essas pessoas estão falando. Não é errado quando nós também contribuímos através disso, cortando o que o outro vai dizer de negativo. O valor do nosso não vai depender também da forma como nós utilizamos o nosso sim, né? Evangelho e o período bíblico fala sim, sim, não, não. Eu não posso dizer sim para tudo e não também para tudo. Por isso que a gente fala, né, essa última frase que eu coloquei aqui, que a palavra ela é um exercício. Eu frisei essa palavra aqui porque, gente, imaginem vocês na academia, né? Estou falando por mim já, porque fazer 40 anos, né? E esses dias eu fui fazer uma atividade física, eu fiquei extremamente cansado. Mas no dia seguinte, eu já estava menos cansado. Depois, no outro dia, eu já estava um pouco melhor. O que esse exemplo ele quer dizer? Que a nossa edificação interna, ela acontece através do exercício, que não é fácil. Ele vai deixar, às vezes, a gente sem fôlego, a gente vai, entre aspas, dizer que estamos engolindo sapos, mas esse exercício ele é necessário por amor a nós mesmos, ao outro e à vigilância. E eu, fazendo esse exercício, eu colaboro para um princípio melhor de vivência da humanidade onde eu estou. Ah, pode parecer pouco?
Mas imagina se milhares ou bilhões de pessoas fizerem isso, o tanto que nós já modificaríamos a atmosfera da nossa vivência e tiraríamos alguns elementos negativos que a crosta terrestre está tendo numa dimensão muito ruim de influência. Então, esse exercício ele é diário. Hoje a gente falou menos coisas negativas. Amanhã já vou começar a me policiar. Uma pessoa vem falar alguma coisa, já restrinjo. Quando eu quiser falar algo negativo, opa, peraí, esses falatórios, eles não são tão positivos assim. E dessa forma, cada exercício, a cada dia, nós vamos deixando mais forte o nosso pensamento e aquilo vai se tornando um hábito. Quando se torna um hábito, automaticamente nós internalizamos. E ao internalizar aquela parte, nós vamos ter cumprido com um dos instrumentos que Deus nos ofereceu, que é o dom e a oportunidade da fala. Então, e agora, né, para encerrar, eu gostaria de fazer, né, uma vibração, mas pensando nisso que a gente falou hoje, tá? Então, eu vou pedir para vocês, inclusive, para a gente tentar se concentrar um pouco, pensar na imagem de Jesus Cristo, né? E acreditar que tudo que foi falado aqui hoje, que todo o evangelho que nós estamos estudando, possa ser uma luz no nosso caminho, não como uma condenação, como alguns colocam, do que devemos seguir, mas como um esclarecimento para nós deixarmos de sofrer, tá? Então, eu quero encerrar neste momento, fazendo essa vibração final, pensando, inclusive, na sabedoria do nosso silêncio. Vamos lá, então? Senhor da vida, neste momento de reflexão, buscamos a Tua luz para iluminar os nossos corações e guiar nossas palavras. Inspirados pela lição que hoje nos foi apresentada, pedimos a força e a serenidade para compreender a importância da fala e do silêncio em nossa caminhada. Ensina-nos, Pai amoroso, que guarde nossas palavras como tesouros sagrados, usando-as apenas quando formos capazes de edificar, consolar ou trazer harmonia. Que possamos refletir antes de falar, se aquilo que diremos será um reflexo do teu amor ou uma semente de desarmonia. Livra-nos dos falatórios inúteis, das críticas precipitadas, das palavras impensadas que ferem, dividem e espalham a sombra da discórdia. Concede-nos, Senhor, a sabedoria de optar pelo silêncio diante das provocações, entendendo que muitas vezes o calar é a expressão mais elevada da paz, da caridade, da sua representação aqui na Terra. Que o silêncio não seja ausência, mas a presença do teu amor, transformando-nos em instrumentos de pacificação e equilíbrio. Ampara-nos, Divino Mestre, nas situações em que somos tentados a criticar ou a julgar. Lembra-nos de que todos somos viajantes em evolução, sujeitos às falhas e a aprendizados, e que a verdadeira caridade está em olhar para o próximo com compreensão e indulgência. Que nossas palavras sejam bálsamos que aliviem dores, dissipem mágoas e inspirem a renovação. Que ao longo dessa jornada, Jesus, possamos registrar que falar é semear e que cada palavra lançada tem o poder de germinar no solo dos corações. Ajuda-nos a escolher sementes de amor, esperança e alegria, contribuindo para um mundo mais fraterno e harmonioso. Rogamos, Senhor, por todos os que, presos às armadilhas dos falatórios, ainda não perceberam o mal que pode causar a si mesmos e aos outros. Que estejam envolvidos por vibrações de amor e de compreensão, encontrando no silêncio a oportunidade de ouvir a tua voz e a da espiritualidade em suas consciências.
Por fim, pedimos por nós mesmos que estamos aqui hoje, para que possamos ser cada vez mais atentos com nossas atitudes e atentos também com as lições do teu evangelho e das mensagens espirituais vindouras. Que sejamos luzes na escuridão, espalhando palavras de espera e aprendizes humildes na escola da vida, prontos a corrigir nossas falhas e a recomeçar sempre. Assim, em tua infinita paz e amor, agradecemos por mais esta oportunidade de aprendizado e renovação. Que possamos levar conosco a essência desta lição, aplicando-a em cada dia, em cada encontro e em cada palavra. Que assim seja.